A maior parte dos salmos foram compostos em formatos de poesias, canções, louvores a Deus, e os salmistas, em meio a essas composições, eles foram inspirados por Deus também para entregar mensagens proféticas para a igreja do tempo do fim. E nós estamos também em uma série de mensagens a respeito das palavras proféticas dentro dos Salmos. E no vídeo de hoje nós vamos meditar especificamente no Salmo 122. Seja muito bem-vindo a mais essa meditação do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Muitos estudiosos e intérpretes da palavra de Deus dão a autoria do Salmo 122 a Davi. E nós vamos ver vários textos na palavra de Deus, ou nós vamos ver alguns textos da palavra de Deus falando que Davi também era um profeta. Tendo ou não essa função de profeta, Davi ele foi um homem que profetizou uma série de coisas, e muitas dessas profecias de Davi foram direcionadas para a igreja do tempo do fim. E nós precisamos compreender que esse Salmo 122 nos dá a direção e muitas revelações para a igreja do tempo do fim. Vai lá comigo em Salmos capítulo 122, nós vamos ler dos versículos 1 até o versículo 9, e o versículo 1 diz assim: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Davi, como era um adorador do Senhor, ele era aquele que sentia prazer em ir até o templo, em ir até a tenda louvar ao Senhor. Agora, quando nós falamos de mensagem profética, nós precisamos entender que a igreja do tempo do fim precisa ter prazer em buscar ao Senhor. A alegria nas duas testemunhas, a única e maior alegria da igreja do tempo do fim será de buscar ao Senhor. Você sabe muito bem que o cenário do mundo, na última semana de Daniel, será um cenário catastrófico. E a igreja de Jesus Cristo, a maior parte dos cristãos serão levados para o deserto dos povos. E nós vamos ver que aqueles que não gostam de congregar, aqueles que pensam que sozinhos são igreja, esses vão ser obrigados a congregar, porque o cenário do mundo não vai permitir que tenhamos uma vida normal. Aqueles que quiserem viver normalmente nesse mundo vão ter que colocar a marca da besta e não vão poder professar a sua fé. As duas testemunhas do Senhor vão ter que se alegrar na presença de Deus. E quando nós falamos em buscar a presença de Deus, nós precisamos ter em mente, como eu falei em outros vídeos, o Salmo 133, que é a comunhão dos santos, que o Senhor ordena a bênção, e a unção sacerdotal que estava sobre Arão recai sobre a igreja que congrega e que tem alegria em buscar ao Senhor. Aquela comunhão do Salmo 133 não é uma comunhão apenas de reunião de cristãos. É uma comunhão de oração quando o culto ao Senhor é promovido por uma congregação. A igreja do final dos tempos terá prazer em se unir e se congregar, porque as duas testemunhas estarão vestidas de pano de saco, vivendo a sua vida para o Senhor. Olha só o versículo 2. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Primeira coisa, nós precisamos entender quem são as portas de Jerusalém para a nova aliança. Por quê, queridos? Porque se você olhar na palavra de Deus, quando nós falamos do sentido espiritual, Jerusalém representa o lugar de buscar a Deus. Você sabe muito bem que Jerusalém, na antiga aliança, era a cidade em que Deus deu a ordenança aos israelitas para que toda a nação de Israel fosse buscar a Deus no templo em Jerusalém. E a direção era, vá buscar a Deus no templo do Senhor em Jerusalém. Essa era uma sombra, essa era uma figura para as coisas que a igreja viveria na nova aliança. Só que nós não precisamos ir para um lugar físico. A igreja, que é o Israel da promessa, precisa se unir e congregar, estabelecer um momento, estabelecer um lugar de culto, porque o Senhor quer a reunião dos santos. Hoje nós somos o templo do Senhor e a igreja de Jesus Cristo é formada por vários cristãos que se reúnem. Agora, os cristãos que recebem Jesus Cristo como Senhor e Salvador são a porta de entrada para aqueles que não conhecem ao Senhor. É por isso que nós vamos ver Salmos capítulo 24, falando a respeito dos portais eternos. Levantai as vossas cabeças, ó portais eternos. E quem são os portais eternos?
somos nós, a Igreja de Jesus Cristo. Como reis e sacerdotes, nós seremos também portais eternos que darão, que serão portas para as nações que vão estar subindo a Jerusalém para buscar o Senhor, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que reinará de Jerusalém. Só que hoje, na nova aliança, nós somos esses portais eternos, porque nós somos porta de entrada para que as pessoas conheçam a porta verdadeira, que Jesus Cristo é a porta verdadeira para a salvação. Nós somos porta para que as pessoas entrem pelas nossas vidas ou entrem pelo nosso testemunho para que eles conheçam a Jesus. Mas porta para a salvação apenas Jesus. Então nós somos as portas do Senhor. E quando o texto fala pararam os nossos pés junto às portas, o que ele está dizendo? As pessoas que vão até Jerusalém, o lugar de buscar a Deus, precisam passar pelas portas. Ou seja, você cristão, é fundamental que você tenha uma vida de oração, se consagre ao Senhor, porque muitas pessoas vão adorar a Deus através de você, que faz parte das portas de Jerusalém, ou faz parte das portas para aqueles que querem se encontrar com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós somos os pés, os nossos pés estão parados dentro das suas portas, para o caminho de buscar a presença de Deus. Tem muito cristão que não vai acreditar no seu pastor. Tem muito cristão que não vão acreditar nos pastores famosos. Mas vão acreditar em você porque você convive com eles. Ou seja, você é as portas de entrada para aqueles que não conhecem ao Senhor. Jerusalém é o lugar de buscar a presença de Deus. E hoje, na nova aliança, o lugar de buscar a presença de Deus é na comunhão dos santos. Olha só o versículo 3. Jerusalém, que está construída como cidade compacta. Agora, quando nós olhamos para Jerusalém como cidade compacta, você há de convir comigo, você há de concordar comigo que não é essa Jerusalém que nós conhecemos hoje. É essa Jerusalém que está sofrendo com tantas aflições, é essa Jerusalém que não serve ao Deus verdadeiro há muitos milênios. Essa Jerusalém, citada aqui em Salmos capítulo 122, não é a cidade compacta citada pelo salmista. Essa Jerusalém que nós conhecemos hoje não é essa cidade compacta. E nós vemos que existem dois sentidos dentro deste texto, que também é um texto profético. Primeiro, está falando sobre a Jerusalém, que é o lugar de buscar a Deus hoje na nova aliança. Eu acabei de falar para você que o lugar de buscar a Deus hoje é na comunhão dos santos. Então, aonde estiver reunido cristãos buscando a presença de Jesus, ali é a Jerusalém espiritual. Só que o texto que é profético para a igreja também é um texto nos apontando para um futuro quando Jerusalém será uma cidade compacta, quando Jesus Cristo estiver reinando de Jerusalém. E nós, a igreja de Cristo, os reis e sacerdotes, estarão guiando e direcionando as nações para essa cidade compacta. A Jerusalém que nós conhecemos hoje, a Jerusalém do nosso Deus, é a Jerusalém da comunhão dos santos. Só que essa Jerusalém que tem as suas portas, essas portas são os cristãos que constituem essa Jerusalém, essas portas que devem estar abertas para aqueles que não conhecem o Senhor. Nós somos a porta de entrada para que as pessoas conheçam a Jesus. E essa comunhão dos santos é justamente o lugar de buscar a presença de Deus. A Jerusalém espiritual, que hoje é compacta, é uma Jerusalém formada por cristãos que buscam a presença de Deus. Mas há uma promessa de uma Jerusalém que será literal. O reino milenar de Jesus Cristo não é um reino simbólico, como muitos cristãos, muitos teólogos defendem. Nós vamos ter que anular vários profetas se nós simbolizarmos o reino milenar de Jesus Cristo. Mas essa cidade compacta será a Jerusalém futura, quando Jesus Cristo estiver reinando daquela região. Olha só o versículo 4. Para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Mais uma vez, nós estamos vendo aqui a palavra de Deus na antiga aliança, mencionando as 12 tribos de Israel. E você sabe muito bem que em quase todos os vídeos aqui, eu sou até chato, eu sou até insistente, eu estou sempre falando do ensino das duas casas de Israel, justamente porque quando você olha para os textos de Atos capítulo 15, quando tem aquele concílio de Jerusalém, quando você vê nesse concílio de Jerusalém o apóstolo Tiago fazendo menção sobre as duas casas de Israel e a salvação dos gentios, o próprio apóstolo Tiago em sua epístola, quando ele cita as 12 tribos que estão na dispersão, quando você lê a parábola das 10 virgens em Mateus capítulo 25, quando você entende Apocalipse capítulo 11, queridos,
as 12 tribos hoje, elas são 12 tribos espirituais. E se você conhecer o ensino das duas casas de Israel, você já compreendeu as revelações que tem aqui nesse versículo 4. Por quê, queridos? Porque hoje nós estamos na comunhão dos santos, as 12 tribos que são espirituais, entendendo quem são as 12 tribos hoje na nova aliança, conhecendo o ensino das duas casas de Israel. Você sabe muito bem que nós estamos subindo para uma Jerusalém espiritual, e subir hoje para Jerusalém espiritual é buscar a presença de Deus na comunhão dos santos. As tribos de Israel sobem para buscar ao Senhor, para render graças ao nome do Senhor. Nós precisamos ter a compreensão do ensino das duas casas de Israel, e hoje nós nos reunimos porque nós somos o Israel espiritual. Você sabe muito bem que duas tribos representam o reino do sul, que vem ali a salvação dos judeus, as outras 10 tribos representam o reino do norte, que dali saiu a salvação dos gentios, as duas testemunhas do Senhor, e isso explica o ensino dos 144 mil selados, os 144 mil selados que é a igreja de Jesus Cristo. Mas se você não conhecer esses ensinos, essas doutrinas que eu estou citando aqui, você vai achar que eu estou viajando e você vai continuar acreditando nos ensinos que a teologia tradicional cristã tem ensinado para muitos cristãos que vão dormir no final dos tempos. O fato é que nós precisamos subir para buscar a presença de Deus, como as 12 tribos de Israel, as tribos espirituais hoje na nova aliança. Mas, mais uma vez, queridos, nós precisamos entender que Deus estará restaurando as 12 tribos de Israel, e o Israel literal, o Israel na carne, o Israel que nós conhecemos hoje, quando Jesus voltar, aquela nação será restabelecida, e muitos judeus que não serão glorificados vão ser restaurados para servir a Deus na carne. O reino milenar será um reino literal, e os reis e sacerdotes que a igreja glorificada estarão reinando sobre as nações. E o Israel literal vai estar subindo de ano em ano para adorar a Deus em Jerusalém, assim como as outras nações, cumprindo mais uma vez a promessa de Miqueias, capítulo 4, dos últimos capítulos do livro de Isaías, Isaías 63, Isaías 65, Isaías 66. Nós vamos ver Zacarias capítulo 14, Zacarias capítulo 8, não deixe de ler Zacarias capítulo 8. Todas essas menções que eu estou fazendo aqui comprovam que haverão nações servindo ao Senhor no reino milenar, e a nação de Israel será a principal nação entre os povos, mas não como povo glorificado. O Israel que nós conhecemos hoje, os judeus, eles não são mais especiais só porque receberam as primeiras palavras. Hoje, para ser servo do Senhor, do Deus Altíssimo, precisa receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. O Israel na carne não é mais especial do que outras nações, porque o nosso Deus, ele não é um Deus tribal. Ele estabeleceu uma nova aliança, e aqueles que não fizerem parte da nova aliança não fazem parte do povo de Deus e não farão parte dos glorificados do Senhor, que serão reis e sacerdotes no reino milenar. Olha o versículo 5. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Como eu falei, a promessa é de que lá em Jerusalém haverão reis e sacerdotes, e você vai ver o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo falando para os primeiros discípulos, falando para os primeiros apóstolos, que a igreja do Senhor, ela estaria julgando as nações. Ele diz para os discípulos: vocês não sabiam que vocês vão julgar Israel? Que vocês vão julgar as 12 tribos? Quando Jesus Cristo voltar, aqueles que serão reis e sacerdotes vão estar reinando e sacerdotando sobre as nações. O trono de justiça que Jesus vai estabelecer, vai proporcionar, vai colocar nas mãos o julgamento dos povos, das nações, na mão da igreja. Então, nessa região de Jerusalém, lá em Israel, haverão tronos de justiça, e os santos do Altíssimo serão colocados, serão estabelecidos para julgar as nações. Jesus Cristo estará lá de Jerusalém, reinando do trono de Davi, reinando de maneira literal, porque a promessa que Deus fez a Abraão, Isaac e a Jacó e ao próprio Davi, que sairia uma descendência gloriosa, que as nações da terra seriam benditas no nome de Abraão, que não faltaria sucessor ao trono de Davi, promessas dadas aos antigos, que se cumprirá no reino milenar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha o versículo 6. Orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam. Nós sabemos que nós precisamos orar por Jerusalém,
Justamente porque Deus ama aquela nação. E por que o texto cita especificamente Jerusalém? Porque lá será o epicentro da grande tribulação. Nós precisamos orar por essa Jerusalém, por esse Israel que nós conhecemos, porque lá será o ápice da perseguição do anticristo. As nações do mundo odeiam Israel justamente porque a palavra de Deus começou a ser estabelecida naquela nação. Nós sabemos que hoje aquela nação é uma nação desviada, não reconheceram o Messias, só que o Senhor escolheu aquela nação, escolheu aquela terra porque ele reinará de lá no reino milenar. E lá será o ápice da grande tribulação, o ápice da grande perseguição. Muitos judeus receberão Jesus Cristo como Senhor e Salvador e vão estar pregando a palavra de Jesus naquela terra. Justamente por isso e por causa dos conflitos dos territórios ali daquela região, ali será o ápice da grande tribulação. Lá será o epicentro do grande conflito, lá será o epicentro da grande tribulação. E o texto diz que nós seremos prósperos, serão prósperos aqueles que oram por Jerusalém, justamente porque lá será a capital mundial do reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E mais uma vez, leia os profetas que eu citei nesse vídeo aqui, para que você entenda que o reino de Cristo será um reino literal. Olha o versículo 7. Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Nós estamos falando, mais uma vez, sobre orar por Jerusalém. Só que, queridos, como eu citei nos versículos anteriores, para a igreja de Jesus Cristo hoje, a Jerusalém espiritual é a comunhão dos santos. O lugar de buscar a presença de Deus é qualquer lugar que tiver cristãos buscando a presença do Deus Todo-Poderoso. E quando ele fala sobre reinar paz dentro dos muros, o que ele está falando? Sabe aonde acontece a reunião dos santos? Então, ali é estabelecido os muros para buscar a presença de Deus. No final dos tempos, quando estiver acontecendo a grande tribulação, as nações do mundo vão estar passando por conflitos por causa da opressão do anticristo. Só que dentro dos muros, nos lugares aonde os cristãos estiverem buscando a presença de Deus, ali haverá paz. No período da grande tribulação, nos últimos dias, somente aqueles que buscarem a presença de Jesus Cristo terão paz em seus corações. A paz que excede a todo entendimento estará nos corações dos cristãos, estará nos corações dos cristãos, justamente porque eles estão buscando a presença de Jesus. Que reine a paz nos corações daqueles que estão na comunhão dos santos, porque as tribulações vão estar acontecendo no externo, as tribulações vão estar acontecendo nas nações. Mas aqueles que estiverem sendo direcionados nos desertos, aqueles que estiverem sendo direcionados para o deserto dos povos, aqueles que estiverem nos grandes centros, mesmo que passem por dificuldades, por tribulações, dentro dos muros, dentro dos locais que eles vão estar buscando a presença de Deus, ali haverá paz nos corações dos cristãos. Linda esta palavra. A paz que excede a todo entendimento, que as pessoas não conseguem compreender, estará nos corações dos cristãos no final dos tempos. Olha o versículo 8. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. E esse versículo 8 é justamente a oração pedindo paz ao Senhor dentro dos muros entre os irmãos. Queridos, nós precisamos compreender que não tem jeito. Vai acontecer o período da grande aflição e a igreja estará aqui na terra participando da grande tribulação. Nós temos falado muito a respeito dos últimos dias, dos últimos tempos. Só que a paz que o Senhor tem para a igreja é uma paz que vai estar em seus corações. Não é uma paz que vai estar acontecendo nas nações, porque não haverá paz. Lembra? Quando eles estiverem falando paz e paz, lhes sobrevirá repentina destruição. E o que é isso? É justamente a aflição que o anticristo estará promovendo nas nações, e nós já estamos, hoje, em 2023, vendo o início de todas essas coisas, o princípio das dores. Então, justamente, quando você vê essa oração, por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti, nós precisamos orar para que os cristãos ao redor do mundo não neguem a Jesus por falta de paz ou por medo em seus corações. É justamente o que o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 6. Com toda oração e súplica por todos os santos. Nós precisamos orar ao Senhor
para que aqueles cristãos que estão sofrendo perseguições em regiões específicas no mundo hoje, que eles tenham paz em seus corações, justamente porque as aflições vão vir, as perseguições vão vir, o anticristo vai promover a nível mundial. Nós não podemos impedir o que está escrito na palavra de Deus, mas nós podemos sim pedir paz para que a graça, para que o amor do Senhor esteja nos corações dos cristãos, para que eles não neguem o nome de Jesus, que haja paz nos corações dos nossos irmãos ao redor do mundo. Olha o versículo 9. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Por amor da igreja de Jesus Cristo, nós precisamos buscar a presença de Deus e ter vida de oração. Queridos, a tônica para a igreja que quer sobreviver no final dos tempos é justamente buscar a presença de Deus, ter vida de oração diária, não ter uma vida rasa de oração. Muitos pastores, muitos desses coachings está dizendo que nós precisamos ter um tempo de qualidade com Deus. 5 minutos de qualidade vale muito mais do que 1 hora buscando a presença de Deus. É bem verdade que Deus quer qualidade sim, mas Deus não quer só qualidade, Deus quer mais tempo. Não adianta você querer receber poder e graça, a autoridade do Senhor, orando 5 minutos por dia. Eu não estou negando a importância do tempo de qualidade, mas não fique só no tempo de qualidade. Dê qualidade à sua vida com o Senhor, mas dê mais tempo. Deus quer 1 hora de oração, Deus quer 2 horas. É bem verdade que você precisa começar com 5, com 10 minutos, 15, e ir avançando na sua intimidade com o Senhor, porque o Senhor quer revelar coisas ao seu coração, e uma vida devocional de 5 minutos não vai te proporcionar isso. É por isso que nós precisamos ter vida de oração, é por isso que nós precisamos buscar a presença de Deus. Quanto mais cristãos estiverem buscando a presença de Deus, mais nós vamos estar edificando essa casa do Senhor, nosso Deus. Nós precisamos ter uma vida de oração, porque muitos cristãos no mundo estão precisando das nossas orações. Por amor da casa no Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Nós buscamos o bem da casa do Senhor. Nós buscamos o bem daqueles que congregam conosco. Nós buscamos o bem da igreja de Jesus Cristo quando nós oramos por ela todos os dias. A tônica para o final dos tempos, ou a direção para o final dos tempos é: busque a presença de Deus na comunhão dos santos. Mesmo que você tenha dificuldades na igreja que você congrega, mesmo que você olhe e veja, mesmo que você olhe e encontre coisas que você não concorda muito, ore, estabeleça uma rotina de oração, porque em tempo oportuno o Senhor estará corrigindo e colocando todas as coisas no lugar. Bom, finalizamos aqui mais essa meditação e eu quero te agradecer pela sua companhia. Não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de deixar um comentário, não esqueça de promover as interações aqui no canal, porque as suas interações, o seu comentário, enviar esse vídeo, compartilhar esse vídeo com mais uma pessoa, todas essas interações me ajudam muito na divulgação dos vídeos e na divulgação do canal. Que Deus te abençoe poderosamente e eu estou aqui te aguardando para as próximas meditações.